Estamos ao vivo, segundou. Boa noite para todos, 10 da noite. E a live do Ari, hoje com Jorge, super conhecido, astrólogo, uma pessoa incrível, tá toda hora na mídia, principalmente quem é da Baixada Santista, né? Conhece bastante o Jorge. E a gente vai falar sobre questões muito bacanas, porque, por incrível que pareça, né, muita gente seguia pelos astros e tem gente que ainda não seguia, mas provavelmente depois da live de hoje vai correr o risco de começar a fazer, tá bom? Então vamos começar. Já tem aqui um pessoalzinho entrando, dando boa noite para quem está chegando. Hoje vai ser uma live, a semana começando super bacana, né? Com o Jorge. Amanhã outro Jorge, né? Só que amanhã é o Jorge Aloy. Na quarta-feira, Roberto Debski falando sobre consciência sistêmica, constelações familiares. E toda essa galera, né? Desde lá de quarta-feira, quando começou a primeira live com a Ronange Carvalho, a gente falando sobre os sentidos, né? Então, de segunda a quinta, a gente faz essas lives aqui. Hoje eu tô num cenário um pouco diferente. Saí um pouco lá da biblioteca da Maria Clara, né? Então a gente está aqui fazendo uma live diferente. Olha aí a Ronan já dando também boa noite. Boa noite para todos. Quem está chegando agora também. Se por acaso você está aqui na live e ainda não segue, por favor, né? Ari Brito, tá aí, dá uma seguidinha. Daqui a pouquinho o Jorge está entrando. A gente já se falou agora há pouco, ele estava dando aula, né? E aí, ó, acabou de entrar, que bacana. Acabei de falar nele, ó, coincidência não existe. E aí já tá participar desse bate super interessante. E aí, ele já está entrando. Vamos lá. Expectativa para bater um papo com esse cara incrível que todo mundo de Santos, principalmente de Santos, né, do Brasil todo, né, mas principalmente de Santos, conhece muito o Jorge porque ele é um dos principais nomes quando o assunto é astrologia e principalmente, né, por conta da Escola Santista de Astrologia. Já está entrando aí, vamos lá. Chegou. Olha a tela toda azul. Deixa eu ajustar um pouco aqui minha tela também, porque agora com a entrada do Jorge eu fiquei um pouco cortado. Boa O que que eu noite. faço? Boa noite, o que eu faço aqui? Só inverter a tela, só inverter. Isso. Tem uma telinha para inverter assim, ó, com duas setas. Você clica, provavelmente volte para você, para fazer selfie. Vamos lá, o pessoal chegando. Aê! Não, meu. Cê- Perfeito. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olha, a primeira coisa que eu tenho que contar um segredo para quem está nos assistindo nesse momento é que a gente falou assim: vamos fazer dia tal ou dia tal. E você já falou assim: não, vamos fazer dia tal porque esse dia aqui é melhor do que o outro dia, né? Porque a gente estava entre fazer hoje quarta-feira e aí já definiu hoje. E claro, acho incrível isso, né? Eu adoro também essas questões. Por incrível que pareça, para mim assim, a gente fica sempre com aquela sensação, né? Nós tomamos as nossas decisões, nós decidimos várias coisas, mas se a gente consegue uma ajudinha, né, que seja ali com uma composição, com as constelações e tudo mais, realmente, por que não utilizar, né? Obrigado pela tua Eu, presença aqui na live do Ari. eu te agradeço, Ari, uma boa noite para você, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. Eu te agradeço o convite. O som bom, tá bem? Tá tudo normal aí? Tá ótimo, tá ótimo. A gente tá te assistindo, o vídeo também tá super bom, tá tranquilo. Até eu falei, você pediu, já que você deu a possibilidade de eu escolher a data, o dia, né? Você me deu Claro, opções, claro. né? Eu Aham. dei uma olhada no céu, não tem jeito, né? Lógico, lógico, perfeito. E, na verdade, Muito Ali, esse bom. é o objetivo. Quando as pessoas perguntam o que é astrologia, ontem mesmo eu tive um evento em São Paulo, foi o dia inteiro. Foi das 10 da manhã às 6 da tarde. E eu participei da última palestra. Era Uhum. eu, Robson e a Celisa Beranger.
Enfim, a discussão que nós tínhamos, né, lá era justamente isso. O que que é astrologia, né? Quando um leigo pergunta para você o que é astrologia, o que que você diz? Eu estou há muitos anos, né? Às vezes eu fico pensando 10 mil vezes, você tem que explicar isso ainda, né? Uhum. Aí eu explico. A gente estuda o céu, né? Porque a astrologia e a astronomia eram irmãs, né? A cisão da astronomia com a astrologia ocorreu no século XVII, né? Porque elas eram companheiras, andavam juntas. Quando você pega um livro antigo, literaturas antigas que dizem, o cara era astrônomo, né? Ele era matemático. Para ser astrônomo, a matemático tinha que ser astrólogo, entendeu? Sim, sim, A cisão sim. ocorreu no século XVII, infelizmente. Mas Agora, a gente fala muito hoje em dia, e aí tem alguns amigos nossos que falam sobre, inclusive a Ronan está aí também, que é Bonani, consteladora, né? Quarta-feira vai estar o Roberto Deves, que aí a gente vai se aprofundar um pouquinho nessa questão da conheço. consciência sistêmica das constelações. Mas assim, como que hoje em dia, que nem você falou, né? Como que ainda tem gente que não consegue ter uma conexão, uma visão um pouco mais holística sobre essa questão, o quanto a gente está integrado ao planeta, pensar que Gaia, e quanto Gaia está conectado com todo o resto, né? Quer dizer, é muito. Não que eu esteja impondo uma realidade, olha, todo mundo tem que acreditar em astrologia ou seguir a astrologia, tal, não é essa a questão, mas assim, já tem tanta coisa cientificamente comprovada, né? A influência, né, de Lua, a influência de Sol, a influência de todo, né, de toda essa constelação. E aí tem gente que ainda fica assim, mas esse papo aí e tal é uma coisa holística, não tem nada a ver. É incrível, né? Exatamente, exatamente. Mas você sabe que no passado eu já me preocupei mais com isso, né? Em defender, em brigar pelo, explicar a Lua e as marés, né? Aquela coisa que a gente fica meio bastante preocupado. Porque, Uhum, veja bem, quando você estuda o ciclo de Lua, das fases da Lua, uma coisa simples, e que as pessoas uhum, deveriam saber, uma coisa muito simples. Tudo começa numa Lua nova. Da nova ela cresce, aí ela chega no ápice, aí depois ela míngua. Esse é o ciclo da vida que nós vivemos. Um sim, relacionamento amoroso, você conhece alguém na lua nova, esse alguém você prospera, aí você casa, aí depois míngua. Não é míngua porque vai se separar, porque a relação precisa passar por uma transformação para recomeçar. Porque você sim, vê casais, 30 anos casados, 40 anos casados no passado, que hoje em dia não existe mais isso. Faz parte desse processo. Você tem uma empresa, você inicia a empresa, você prospera, você chega no auge e depois faz ela míngua. Por uhum, quê? Porque você precisa fazer o quê? A mudança, a renovação na tua empresa. Isto é a vida, isto é a astrologia. Quando você me sim, falou, escolhi a data, escolhi a Lua hoje. A Lua está em Áries, no mesmo signo que a minha, faz conjunção a ah, Júpiter, está bem aspectada. Eu tentei escolher um dia que fosse favorável ao evento, né? É isso que a gente claro, faz. Eu estava claro, dando aula agora, às 19 horas, eu estou dando um tema no curso, é um curso de astrologia eletiva. O nome é astrologia eletiva, por escolha. Ou seja, eu escolho, você tem que escolher a data para um determinado assunto, um evento. Né? É diferente quando eu pego o mapa do Ari, já vem com dia, mês e ano, hora, local, eu monto o mapa. Ok, essa é uma uhum, coisa. Outra coisa é eu escolher a data para iniciar uma empresa, uma cirurgia, um casamento e tal. Então você tem que fazer um estudo. Eles estavam loucos hoje. Eu apresentei para dizer que cada um apresente. Eu escolhi a Lua aqui, Mercúrio lá, Vênus lá. Vamos avaliar para onde vai isto. Então é muito uhum, interessante, se você estudar o céu, que está com você, que seja favorável ao evento ao teu negócio. Isso é astrologia. Então, se me sim, perguntarem o que é astrologia, é o estudo do movimento, dos ciclos, que nós temos a sim. nosso favor. Por sinal, a própria natureza, né? Eu e a Ronange, a gente realiza o Marca Pessoal Sentidos, né? Que trabalha muito com os elementos na natureza, e a gente fala assim, né? O que que é a água? Né? A água na nossa vida, né? Então ensina a resiliência, ensina a flexibilidade, um monte de características. Aí a gente vai para o fogo, aquela coisa da paixão, quer dizer,
aí a terra, a segurança, tá? Então assim, cada elemento da natureza traz uma série de coisas que a gente pode aprender se a gente olhar com um olhar acadêmico, vamos dizer assim, né? Com um olhar assim, poxa, eu vou aprender com aquilo. E por que não também a questão dos astros? Quer dizer, poxa, se a gente está vendo que as coisas vão acontecendo com uma certa dinâmica e que tem a ver com essas construções, não olhar para isso é como se eu não quisesse enxergar algo que está na nossa frente. É como a água, o fogo, a terra, né? E assim por diante. E qual o objetivo? Qual o objetivo que o ser humano tem que a astrologia pode te oferecer? É errar menos, né? Errar menos. Muitas vezes você se encontra num período da vida extremamente conflituoso, tenso, ou muitas vezes de perdas, né? Aquela fase de perdas que nós vimos vivendo desde 1920 até, desculpa, de 2020 para cá. 2020. Como lidar com isso? Como esperar isso? O que está acontecendo na minha vida? Eu tive alguns clientes que foram no consultório e falaram assim, nossa, Jorge, isso é macumba, não é possível. Eu falei para eles que se fosse macumba era mais fácil. Você desfazia e as coisas andariam, né? Agora, astrologicamente, você tem que respeitar o período. Do tipo, o que é que você tem que aprender com isso? Às Sim, vezes você tem que aprender com isso, alguma coisa nesta fase da sua vida. Não era antes, não é depois. sim, É agora. sim. Você precisa aprender algo. Mas tem uma questão, Ari, interessante, porque muitas vezes você tem que aprender algo na sua vida e nem sempre você aprende. O ciclo termina e você continua girando no próprio Em lugar, círculos. entendeu? Em Aham. ciclos aí. Aí você não aprendeu nada nessa fase? Bom, mas vai haver outro ciclo. Vai haver um outro ciclo na sua vida, sim. Mas Uhum. você vai estar com uma outra idade, você vai estar com uma outra proposta, outro objetivo. Será que você vai colher realmente o que você deveria ter plantado? Porque as pessoas não pensam nisso. Existe uma fase, um ciclo de vida, algumas pessoas hoje até já escutaram falar, né? Outras não, para outras são uma novidade. É entre 28 e 30 anos de idade. É um ciclo muito importante na vida das pessoas. A psicologia chamava a crise dos 29. A Aham. astrologia chama de o retorno de Saturno. Ou seja, Saturno vai voltar na mesma posição do seu que você tem Saturno no mapa. E isso ocorre de 28 a 30 anos de idade. É um ciclo extremamente importante, porque você vai colher aquilo que você plantou lá desde o seu nascimento. É um ciclo Uhum. de maturidade e é um ciclo que você faz um balanço geral da sua vida. Só que nesta fase, onde você está vivendo uma crise, ou seja, quem eu sou, minha profissão, se eu estou satisfeito ou não com a minha carreira, eu estou casado, eu tenho filho, já comprei casa, uma série de situações que até socialmente te cobram, né? Enquanto você tem 23, 24 anos de idade, o que as pessoas falam? Põe uma mochila nas costas e vai tentar a vida. Não deu certo, Uhum. ele tem 20 e poucos anos de idade. Chegou nos 30, a coisa começa a ter um outro formato. É Uhum. vagabundo, né? O cara Ah. não aproveitou da vida, não sabe o que faz, enfim. Tá E procrastinando. procrastinando e tudo mais. Não estuda, aí vai embora, né? Só que quando Uhum. chegar dos 58 aos 60, o ciclo repete. Aí é a colheita do que você fez dos 28 aos 30, Uhum. entendeu? Se você estudou, o que você tem. E não é nem só isso, as questões práticas, são as questões pessoais também. Uhum. Né? Maturidade é uma coisa importante. Né? Então, Às vezes você erra mas na aí vida. me perdoa te cortar, mas eu queria ir assim já com os dois pés no tema, né? Porque assim, para mim as pessoas sempre ficam muito atentas às questões, principalmente quem acompanha mapa astral, quem acompanha a questão do horóscopo, tal, a questão, um monte de construções aí que tem a ver. Às vezes as pessoas olham um pouquinho com uma questão meio mística, mas que eu vejo como uma coisa muito precisa. Para mim essa precisão que tem na astrologia, e aí é que eu não vou entrar na questão de signos, né, mas na questão da astrologia em si, traz tanta precisão que, de certa forma, também acaba construindo e moldando comportamentos, que é um pouquinho o tema da live que eu queria abordar contigo. Como, eu sei que a pergunta é complicada, mas como essa composição dos astros, a gente olhando para o céu, vamos pensar assim, figurativamente falando, pode interferir
tanto e com tanta precisão no comportamento dos seres humanos, porque é inacreditável. A psicologia, que é do campo social, que é do campo humano, que tem lá uma série de questões subjetivas, porque o comportamento humano muitas vezes é subjetivo, só que quando eu olho para a astrologia, aqui eu não estou endeusando a astrologia, mas para mim a astrologia é tão precisa. Como que é algo que está lá no céu, que está distante do nosso planeta, que está distante da nossa realidade aqui, pode conduzir de forma a gente olhar, por exemplo, um mapa e definir que aquela pessoa, naquele período, no próximo período do trimestre ou ano, vai acontecer uma série de coisas que realmente acontecem já. Me fala isso. Eu sei que essa pergunta é aquela pergunta que é a de US$ 1 milhão, mas, por Opa, favor. pode passar o Pix também que eu estou aceitando. Olha, é uma pergunta complexa, assim, mas tem um significado. Quando a gente fala de mapa astrológico, o que ele fala? Quando você fala dessa precisão, é assustadora, inclusive. É Porque assustador. existem algumas marcas na vida, existem pessoas que têm vidas mais simples, e outras que passam por fatalidades muito mais acentuadas. Já tem um céu apropriado para isso. Isso é uma coisa estranha. A pessoa já nasce com aquele céu. Quando um astrólogo está confeccionando uma carta, ele está hoje não se calcula, não se monta mais cálculo à mão. Eu dei muita aula de cálculo à mão, muita matemática. Uhum. Hoje a gente coloca em sérios dados no computador e o mapa já vem pronto, né? Aham. Mas é bem assustador. Então, assim, este mapa ele é um registro fotográfico do céu para a sua vida inteira. Ele vai passar por algumas mudanças, vai. A progressão do mapa vai acontecer, os trânsitos vão ocorrer, isso é normal. Só que é de uma precisão muito grande. Esses astros, essas posições que a gente tem no céu, que é uma fotografia, ele é um pouco. Ele molda, sim, o caráter de uma pessoa. Mas muitas vezes você pode segui-lo ou não segui-lo. Tá. Né? Quando você é muito inconsciente daquilo que você é, do conhecimento que você tem das coisas, fica mais difícil de você levar o processo, porque você vai achando que tudo é destino na sua vida, é por causa de Saturno, é por causa de Plutão, é por causa de Netuno. Em vez de você tomar consciência das coisas e poder utilizar isso a seu favor. Tá. Né? Então, assim, molda. Eu não vou falar que nós temos 12 signos e 12 tipos de personalidades. Isso não Não, existe. claro que não. Não, Eu lógico. teria Uhum. tolice da minha parte falar uma coisa dessa, tá bem? Mas a gente sabe que a composição que a gente faz, essas configurações que nós temos no céu, elas têm uma tendência que para você é de uma forma, para mim é de outra forma. Entendeu? Tá. Por exemplo, o nascimento de gêmeos. Você sabe que o gêmeo, como é feito dentro do gêmeo? O que nasce primeiro, nasceu primeiro, tá? Ele foi formado depois, sabia? Ele foi formado Que depois, legal. mas ele nasce primeiro. O gêmeo primeiro tem sempre uma característica ativa. O gêmeo que vem depois, o irmão gêmeo, tem uma característica passiva. Vê que você tem Tá. 2 irmãos ou 2 irmãs. Um é mais atirado, falante, conversador e tudo mais. O outro é mais calmo, mais quieto. Por quê? O mapa é o mesmo? Praticamente é, porque a minutagem é muito diferente. Né? Uhum. Existe uma técnica para interpretar, para diferenciar os dois mapas. Mas um vai pegar um aspecto mais direto de um astro e o outro mais passivo de um astro. Né? Tá. Por exemplo, Marte. O que significa Marte? Marte é um astro, quando aparece no mapa, é o macho do mapa. Ele é um macho. Ele briga, ele luta, ele é guerreiro, ele tem confiança, ele vai atrás, ele vai para cima, vamos embora. Tá, este mesmo Marte, o outro irmão vai ter também. Só que é um Marte mais passivo, é mais direcionado, mais pacato, ele Tá. vai pensando antes de agir. Né? Então, nós temos Tá. essas configurações mesmo. A gente tem esse molde, é um campo energético, o nome que você quiser dar, não importa. Né? Mas é um Uhum. simbolismo também, porque o astrólogo trabalha com simbolismo. Né? Mas é que entra a questão para mim aí, nesse caso, entra a questão também do livre-arbítrio, né? A gente sempre fala na psicologia lá que a gente coloca assim, né? Ah, poxa, 40% são as nossas intenções. Quer dizer, mesmo que tenha toda uma composição, né, dessa construção, mesmo assim ainda tem a pessoa que fala. Eu, por exemplo, vou ver meu mapa e falar assim: ah, esse final de semana vai ser ótimo para fazer tal coisa. E aí, de repente, a gente vai marcar tal coisa porque tá falando que é favorável. Por exemplo, vamos fazer a live na segunda-feira e não na quarta.
quarta, porque de repente tem algumas tendências que jogam para segunda e não para quarta. Agora, você não vai deixar de fazer as tuas coisas de repente por causa de uma composição que fala assim, olha, esse ano você não vai fazer nada. Isso não existe, né? Porque aí também a pessoa procrastina e vai colocar a culpa nos astros. Pois é, mas ali tem uma questão aí importante que você citou. Houve um congresso passado, 2016, 15 e tal, que eu participei, e tínhamos que falar sobre o livre-arbítrio e destino. Imagina que eu fiquei pensando, sentado, olhando para o mapa, o que eu vou fazer, qual é o roteiro que eu vou dar para esse assunto. Teve uma hora eu Uhum, parei e falei assim, eu não tenho que responder. Eu não sou Deus para saber se ele habita o destino. Eu tenho que falar das minhas experiências, e como que eu uhum, vejo. Eu não tenho filósofos falam sobre isso. Discutem, cientistas, filósofos, vou eu ali dar uma resposta para isso? Não, não é assim que funciona. concordo. Uhum, Mas é o seguinte, o mapa astrológico, ele revela, assim, um traço do seu destino. Seria tolice eu chegar aqui e falar que a astrologia não é preditiva. Claro que ela é. uhum, Quem procura o mapa, procura por causa de que busca predição. Os astrólogos lógico. antigos falavam de previsões futuras. É Uhum, claro que claro. é. Eu vou Uhum, falar, não, não é preditiva, é uma tendência que você tem até uma tendência, mas existem coisas no seu mapa que já estão marcadas para ocorrer. uhum, Já estão. Isso aí é o destino. Você vai perder sua mãe, seu pai, perder um filho, vai ganhar não sei aonde, tal. Isso existe. Isso você é claro com isso também. Agora, você pode desviar dos caminhos, você tem um livre-arbítrio para isso. Entendeu? O livre-arbítrio tá, entra onde? É um movimento que a gente chama de helicoidal, movimento. Você pode ficar tá, no destino assim, girando, mordendo o seu próprio rabo o tempo todo, ou você pode, tá, dentro daquilo, você pode fazer esse movimento aqui, dentro da tua tá, estrutura. Você já nasceu com uma estrutura. Se eu nasci tá. preto, eu não vou ser branco. Eu sou moreno, eu não vou ser loiro, eu posso tingir o cabelo, eu posso fazer uma série de coisas, mas a minha estrutura é aquela. O mapa astrológico te revela isso. Você pode mudar muitas coisas? Pode. Eu posso atrasar, né? Eu posso não vir na live, eu posso fazer uma série de Uhum, coisas. Mas tá. este movimento, o professor Ari Brito me ligou, marcou para fazer uma live. Tem um movimento acontecendo no meu mapa que você veio a mim, né? E que Sim, Deus sim, liga. Bom, vamos falar sim. sobre esse tema. Eu posso dizer, não, eu não quero. Eu tenho livre-arbítrio. Uhum, Ah, sim, sim. eu vou. É Né? Aí, que, é que nessa eu condição, penso, é que eu penso essas questões que a gente fala, e não só a questão do livre-arbítrio, mas também do poder de decisão, porque às vezes fica, de certa forma, um pouco cômodo, e eu vejo muitas pessoas assim, eu acho que mais a questão de horóscopo até do que o próprio mapa, mas muitas pessoas vão colocar essa questão para terceirizar a culpa, sabe, a decisão, do tipo, eu tenho que decidir coisas na minha vida, por exemplo, o meu mapa diz que eu vou ser uma pessoa bem-sucedida. Eu vou ser uma pessoa maravilhosa. E aí, de repente, eu adio isso por medo. Ai, mas como que vai ser se eu for uma pessoa, né, responsável, autoridade e tal? Meu, como que vai ser isso na minha vida? Então, de repente, eu fico segurando aquele resultado que, de repente, já está desenhado para mim. Nesse sentido, sabe o que eu quero dizer? Não, não só o livre-arbítrio de escolher os caminhos da tua vida, mas também de a gente ficar colocando a culpa em terceiros, e muitas vezes esses ah, terceiros podem ser a questão da astrologia, né? porque muitas vezes o teu mapa indica aquilo. Se você está atraindo coisa ruim do teu mapa, não bote culpa no outro. É você que, de Uhum. repente, tem que fazer outras escolhas. E vamos falar numa coisa interessante que você está citando. Existem pessoas ali que têm mais livre-arbítrio que outras. Né? E isso está no mapa, né? Eu estou falando coisas aqui que eu não posso ficar falando. Mas existem pessoas que têm mais liberdade para atuar. Tem essa configuração. E tem pessoas que existem com mais limitações na vida. Uhum. Mas não é por Uhum. isso que você tem que falar assim, meu mapa é assim mesmo, eu tenho que aceitar. Muito pelo Sim, contrário. Se você sim, vai nasceu vitimizar, né? com alguma limitação, é porque pode ter até um karma que você tenha na sua vida, que você precisa justamente focar nesse assunto. Uhum. Sabe aquelas pessoas, vou te explicar, sabe aquelas pessoas que estão sempre quase chegando lá, profissionalmente, está lá, tem um currículo maravilhoso, né? Fez muita coisa, é invejável, e ela na torta, o outro entra, ela não entra.
Na porta chama um vizinho, mas essa pessoa não entra. Ela vai ficar desgasta. Ela fala assim, será que eu estou na carreira errada, na profissão errada? Eu sou muito bom no que faço. Não, você é bom. Mas essa é uma prova que você tem na vida. De Sim. não ter valorizado, talvez, um tipo de situação como essa no passado, onde você tinha talentos, oportunidades, você negligenciou tudo isso, fez mau uso do que tinha. Mas hoje não é para desistir, é para você valorizar. Mas aí essas pessoas, por exemplo, ó, estão perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Inclusive, deixar aqui reportado, né? Agradecer quem chegou depois, que várias pessoas entraram depois. A gente está fazendo a live sempre das 22 às 23 horas. A gente às vezes estoura um pouquinho o horário, dependendo da liberdade, do livre-arbítrio dos convidados. Mas no dia seguinte também está disponível, né? Aqui, logo na sequência, vai estar disponível aqui no Instagram, no IGTV, aqui nos vídeos. Mas amanhã também vai estar no YouTube, porque às vezes é mais fácil as pessoas assistirem, reassistirem pelo YouTube. Então, quem chegou agora e não pegou o comecinho, daqui a pouco, quando terminar, a gente já compartilha também no IGTV, vai estar lá. Mas deixa eu te falar só uma coisa. Quando a gente está, por exemplo, você deu esse exemplo que um monte de gente ouve isso e fala assim, nossa, ele está falando de mim, né? Porque tem essa coisa de, às vezes, a gente fala num treinamento uma coisa, aí a pessoa fala, nossa, como que você sabia dessa minha história? Ou como isso, aquilo? Nesse caso, dessas pessoas que estão batendo na trave, ou das pessoas que de repente estão insistindo numa carreira e de repente vai lá fazer um mapa e mostra que aquela carreira que ela está insistindo não tem nada a ver com a construção astrológica mesmo dela. Nesse caso, por exemplo, você que é um cara, né, internacional, um cara que domina muito essa área, vamos lá, essas pessoas não podem, ou vamos falar no eu aqui, né? A gente não pode lutar contra os astros. O resumo da história é esse, ou seja, a gente tem um destino que está construído mesmo, que não tem jeito, está carimbado. Por exemplo, se esse bater na porta tem a ver com a minha história, não adianta eu querer continuar insistindo, porque eu sempre vou bater na porta. Olha, esse Pode ser livre-arbítrio, pragmático, pode ser pragmático. Eu sei que a gente vai ter um monte de haters, um monte de gente falando, que é esse cara fazendo live falando isso, meu Deus, tá acabando comigo. Mas bora lá, vamos falar a real eu para tenho que essas tomar pessoas. cuidado também com o que eu falo também, deixa, vai ficar registrado isso, né? Lógico. Você citou um ponto extremamente importante, que é a questão da vocacional, uma questão de vocação. Você nasceu com esse tipo de vocação. Tá. Teve um certo tempo, uns anos atrás, eu estava fazendo um trabalho de astrologia sobre vocação. Eu estava avaliando os mapas da importância da vocação. Existe a vocação, existe a profissão. Você nasceu com uma vocação para quê? Eu estava passando numa livraria e vi um livro ali, um livro assim interessante. É um tipo de livro que fica na estante que as pessoas, a capa não chama atenção, não compram. Não é um pop Uhum. book. Tá? Tá. Então, é bastante interessante. James Hillman. James Hillman era um astrólogo, um psicanalista, desculpa, um psicanalista maravilhoso. Eu falei assim, caramba, o James Hillman, eu peguei e comecei a abrir. Justamente falava de vocação. Por que que algumas pessoas, o daimon, chamado de daimon, gênio, ele te Diamond. pega Aham, cedo, sim. ele te pega cedo, e outras pessoas pegam muito tarde, e outras nem pegam, né? Ou seja, Uhum. aquela pessoa que já nasce sabendo e já sabe o que quer, já vai. Eu estava mexendo em muitos mapas assim. Aí eu fui atender um rapaz, ele tinha o sol na casa 5 do mapa. A casa 5 é a casa do leão. Ele não é o signo de leão. Mas o sol dele, o signo de nascimento dele, que é o sol, a proposta de vida e a vocação dele, se expressava na casa 5. E eu perguntei a ele, falei assim, olha, o seu sol aqui de casa 5 me diz que você tem uma vocação para as artes. Arte, produtividade, cultura, entretenimento. Ele falou assim, eu sou engenheiro formado. Eu, engenheiro? Mas você atua? Ele falou assim, não, eu desisti, vou até dar baixa no conselho, e tal, não sei o quê, estou fazendo tal coisa. Eu falei assim, você nunca pensou nas áreas? Esse sol na sua casa 5, ele expressa, ele tem Vênus na 5, tinha Sol na 5, a Lua era Leão, tinha muitos aspectos expressivos. Ele virou para mim e falou assim, você quer que o quê? Que eu aprenda a pintar tela? Eu falei assim, ó, nos anos que nós estamos, a sua colocação foi muito medíocre.
Você precisa abrir um pouco. Isto faz uns 15 anos atrás. Eu falei assim, você está vendo como é que vai a tecnologia, para onde está caminhando as situações? Eu não estou aqui para discutir com você, até porque você está pagando para mim, para eu falar para você. Eu não Uhum, quero que você saia com raiva de mim por nada que eu falo. A claro, questão é, você não vai ficar pintando tela, pintando quadro para ganhar dinheiro. Poderia até fazer, porque até, se for muito bom, até ganha muito dinheiro. Mas existem claro. as artes gráficas hoje. Uhum. Existe computação, existe tecnologia. Olha para onde está indo o mercado. Você está num mundo muito fechado. Você sabe que anos depois, eu fiquei sabendo que ele foi estudar, ele foi dar continuação ao que ele fazia. Porque quando ele me falou, logo depois ele me falou assim, interessante você estar me falando isso, porque quando eu era adolescente, eu era muito conhecido na universidade, na escola, porque eu sabia fazer, como é que fala aquela pessoa que faz imagem dos outros, desenha à mão? Caricatura. Retrato falado, vai, Ela era caricatura. um excelente caricaturista. Eu era um excelente Tá. caricaturista. Eu fazia caricatura de todo mundo. Eu era super, super famoso, super sucesso com isso. Eu falei, então, você já tinha algo e que você não fez. Então vamos conversar um pouco a mais sobre isso. Porque é o seguinte, Ari, eu penso no seguinte, se você consegue esclarecer uma ou duas coisas importantes da vida, eu não preciso falar de toda a sua vida no mapa. Claro, claro. Naquele momento, os trânsitos planetários, as progressões secundárias dele diziam para mim: esse é o foco do momento. E eu insisti Uhum. nesse assunto. Insisti nesse assunto de arte, de tudo mais. Aí ele falou essa questão, né? Essa questão que ele fazia e tudo mais. Então, assim, eu acho que eu pude dar para ele um salto, ele acreditar mais. Por quê? Por que ele fez engenharia? Porque era a profissão da moda. Aham. Classe média alta, é engenharia, ou advocacia, ou não sei o quê. Quer dizer, se forma uma porção de psicólogos, jornalistas e tudo mais, mas vão ser bons? Vai ser bom ou vai ser mais um no mercado? Você vai se destacar? Você não tem isso na veia. É a mesma coisa que você pega um escritório que é do teu pai. Será que você nasceu com Sim, essa veia do teu pai? Então, assim, sim. se você pode dar esse salto, é importante. Aí você fala assim, bom, eu deveria seguir o que o mapa está indicando? Lógico que deveria, porque ali está o teu sucesso. Ah, mas eu gosto de fazer tal coisa. Você gostar de fazer, você pode fazer depois das 18 horas, entendeu? Mas das Uhum. 8 às 6 da tarde, isso aqui é que pulsa na sua vida. Depois das 6 da Uhum. tarde, você vai fazer outra coisa, né? Senão Sim. você vai fazer um concurso público e vai ficar ali fechado a vida toda. Quando chegar com 60 anos, você se aposentar, a depressão aparece, vazio acontece, entendeu? Sim. Agora, na prática, por exemplo, se você coloca assim, vamos dizer, esse desenho que é bem pragmático, porque você está fazendo uma construção visual, né, quase semiótica ali, que tem tantos símbolos, tantas linguagens por trás dessa construção, aí de repente você chega e fala assim, poxa, talvez um desenho para mim seja do fracasso, por exemplo. Estou sendo bem extremo só para ilustrar. Então, Aí, de repente, a pessoa consegue lutar contra isso, ou seja, você consegue fazer uma construção de elementos de forma que você consiga, por exemplo, tirar um pouco. Um exemplo, poxa, o meu mapa me fala que eu tenho uma tendência a ser mais depressivo, ser mais emotivo do que outro. E aí, de repente, eu consigo fazer uma construção para equilibrar isso? tá. Você citou pontos importantes, porém distintos. Ninguém nasceu para o fracasso. Ninguém nasce para o fracasso. Você pode É, ter uma por isso que eu vida. falei que eu fui radical, né? Claro. É no sentido, como eu falei, eu vou ser um engenheiro frustrado a vida inteira, no caso do exemplo que você deu. Isso aí, isso aí. Não, até desistiu. Chega no meio do caminho e desistiu. Quantos engenheiros não tem que o prédio cai? Sim, Não foi? sim, Não foi material ruim, mandou o outro fazer e não fez, e só assinou o projeto, não é assim? claro, Conheço? Eu conheço porque eu claro. atendo. Aham. Conheço porque eu atendo essas pessoas, entendeu? Sim, sim. Não, Essa prática. eu dou aula na faculdade, assim, a coisa mais comum que tem é assim, eu dar aula para pessoas que estão vindo fazer comunicação, por exemplo, vai publicidade, e que já fizeram engenharia, já fizeram medicina, já fizeram odontologia, ou seja, vieram de outras faculdades que seriam faculdades da família, porque os pais eram daquela profissão, e eles vieram fazer, por exemplo, publicidade ou jornalismo, meio que contra a família, mas porque eles queriam ser felizes.
Isso eu vejo o tempo inteiro. Dou aula há 30 anos, você sabe disso, Ótimo, né? ótimo, ótimo. Você fala uma coisa interessante, porque assim, essa questão dessa construção, eu nasci para o fracasso, nasce para o fracasso. Você pode nascer com uma vida mais difícil, ok, mas você não precisa se sujeitar a essa vida mais difícil. Você Uhum. nasceu com uma vida mais difícil por um motivo tem. Aí você citou uma outra questão, a depressão. Existe um traço, essa psicopatologia aparece na carta astrológica, sim, tá? Tá. De indivíduos que têm uma tendência maior à melancolia, à depressão e a alguns estados aí patológicos, tá? Isso aparece na carta, tá bem? E Uhum. isso deve ser conversado, deve ser falado, tá? Por quê? Para que essa pessoa procure algum tipo de auxílio Um para ela poder profissional, sair claro. dela sair dessa. Isso aí a gente faz isso. Eu não sou terapeuta, quer dizer, não sou Aham, psicólogo, mas a gente sim. tem que fazer indicações, ela procurar um caminho e tal. Precisa, é necessário, sim. Mas a Uhum. gente não nasce por fracasso. Tem pessoas que nascem com vidas mais fáceis? Claro que tem. Claro que tem. Mas aí, por exemplo, vamos lá. Existem pessoas que têm uma vida mais difícil e uma vida mais fácil. E isso é por causa do momento que estava na conjunção dos astros que fez com que essa pessoa tivesse essa É dificuldade, essa facilidade? exatamente isso. É um céu, Tá. ela nasceu no céu que tem essa marca para ele. Nasceu abençoado. Eu não estou falando de um céu fácil de fortuna financeira, não é isto. Não, Não é claro, isso. claro. Às vezes Aham, você tem uma fortuna, às vezes, na vida que é a saúde. claro, Uma pessoa claro. afortunada na saúde, nunca tem problema de saúde. Morreu porque teve um ataque, mas os 80 anos nunca teve problema nenhum. Então, qual é a tua Aham. fortuna? Tem pessoas que são afortunadas no dinheiro, outras são afortunadas na família. Isso quem dá a resposta para a gente é Júpiter. Tá, tá. Júpiter que vê no mapa é o aço da fortuna, né? Que fala da nossa prosperidade, do crescimento, da abertura. Onde às vezes Tá. nós temos um Júpiter mais ou menos, né? Às vezes a pessoa Aham. nasce com um Júpiter mais ou menos no mapa. E outras não. Agora, agora tem uma questão que já colocaram aqui, que é a próxima, que era a minha próxima colocação, que é assim, a gente fala muito de fracasso, tal, a gente está falando de carreira, de dinheiro e tal, mas assim, uma coisa que é muito vinculada à questão da astrologia é a questão dos relacionamentos. Muitas vezes as pessoas ficam procurando, e antigamente era uma coisa exclusiva das mulheres, e hoje eu conheço muito cara que vai buscar isso, que é assim, a questão da alma gêmea, a questão da construção dos astros para fazer com que eu tenha, como a gente fala assim, uma sorte no amor ou um azar no amor. Como que fica o meu mapa, sendo que a minha vida e o meu eu, né? E aí quando eu falo de comportamento, eu tenho um comportamento que é mais fácil ou menos fácil de lidar com as pessoas, mas de repente eu tenho uma composição que é tão perfeita. Eu, por exemplo, eu tô num relacionamento muito longo, muito duradouro com a minha esposa, que eu fico pensando, meu, a gente é uma gêmea, não é possível. Se fosse fazer o mapa astral dos dois, é assim, vocês nasceram pro outro. E tem gente que já casou 25 vezes, já está procurando o 26º e já sabe que daqui a pouco já está no 27º. Me fala, como que é essa questão da astrologia nos relacionamentos, que me parece que é onde a procura é maior. Principalmente no momento atual. Hoje o modelo de relacionamento está mudando, né? E se você não entender isso, se você não entender isso, você vai ficar Já para era. trás. Vai ficar para trás. Nós estamos numa construção assim. Estamos saindo de uma era chamada Peixes, entrando numa era chamada Aquário. A era de Aquário vai ser lá para 2000 e tanto, 2300, 2400. Tá. Uns querem afirmar que nós já estamos na era de Aquário. Não estamos, porque as eras não são feitas pela profissão, são feitas pela constelação. E a astrologia, nossa astrologia, não trabalha com constelação, só para você entender. Quando você fala Aham. assim, o Sol está atravessando a constelação de Câncer. Não está. Isso Uhum. aí, nós não trabalhamos com a nossa astrologia, ela é geocêntrica, não é heliocêntrica. São 12 repartições do céu, onde essas 12 repartições do céu têm 30 graus cada signo, tá bem? Que levam o mesmo nome das constelações. Por isso que quando você vê Ah, um texto assim, o Sol agora é dia 22 de julho, que acabei de fazer um texto agora para a tribuna. O Sol agora no dia 22 de julho vai entrar às 17 horas 7 na constelação de Leão. Foge que o astrólogo está falando bobagem.
porque não Tá. vai entrar na constelação de Leão, tá bem? Aham. Então, assim, essa passagem que nós estamos tendo de aquário, de peixes para aquário, você veja até que interessante, não é de aquário para peixes para Áries, foi de Áries, de É o peixes para contrário. aquário. Esse é o Tá, movimento. Então, nós tá. estamos saindo de água para o ar, Uhum. entrando e saindo da água para o ar. Onde em peixes nós temos o quê? O Jesus Cristo. O Cristo que salvou a terra entra no peixes. A vitimização. Onde nós temos no peixe, nós temos o quê? Amar é se entregar. Uhum. Amar é se unir um ao outro. Amar é se fusionar. Né? Eu sou eu e você também. E a gente se troca e se une. Isso aí foi toda uma construção feita de uma era. Sim. Alma gêmea, Essa, né? Aquela coisa da alma gêmea. esse papo de alma gêmea. Esta era de aquário, nós estamos começando a ter uma transição de era, onde os valores aquarianos já estão se infiltrando nos valores piscianos. Onde Uhum. aquário busca o quê? A liberdade, a independência, a autonomia, que são traços aquarianos. Uhum. E traços aquarianos são traços muito mais a amizade em primeiro plano. O que nós temos hoje, daqui em diante, nessa era de aquário? Valorizar o compartilhamento. Uhum. Né? É o compartilhar com alguém. Eu estou com você porque nós compartilhamos objetivos e afinidades. Nós podemos ser Trabalhar grandes juntos. amigos. Trabalhar juntos, né? Trabalhar juntos. E nada de exclusividade. Porque o que a monogamia, esse amor romântico prega, é exclusividade na relação o tempo inteiro. Né? Claro, claro. E o aquário fala assim, vamos ser livres, mas estarmos juntos. E nos amar. Então, esta configuração está acontecendo, essa transição, que está afetando mulheres e homens. Claro, Mulheres estão claro. buscando o papel Uhum. dela. Você vê que o jargão agora é assim, a mulher pode ir fazer o que ela quer, onde ela quer e na hora que quer. Né? Tem um jargão que está mudando. Você vê? A Claro. mentalidade está mudando, o discurso está mudando. E não é Uhum. só o discurso, Ari, uma coisa interessante. É a Porque tem atitude, né? pessoas, isso aí. Tem pessoas que discursam uma coisa e agem ainda com um erro. Uhum. Você veja, nós somos os modelos dos nossos pais, não é? Você é o modelo que você pega do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Qual Claro, será o claro, modelo futuro das crianças? Como é que claro. estão os pais hoje, se separando? Você falou, casei 25, 26, 27 vezes. Qual é o modelo que esse filho vai ter dos pais? Não Sim, é? sim. Então, essa construção está ocorrendo. Até porque a gente, com essa referência, não só dos pais, mas dos avós, ou seja, uma coisa mais antiga ainda, né, que a gente vai reproduzindo, a gente parte do princípio, por exemplo, eu estou há 28 anos casado, e assim, isso é sinônimo de felicidade na geração dos meus avós. E assim, né, nessas gerações novas, por exemplo, não é questão da longevidade do relacionamento, é quanto você é feliz no relacionamento que você está. Porque eu tenho visto casamentos de 40 anos se diluindo, né? Se dissolvendo de um dia para outro. Por quê? Justamente por causa desse momento que a gente Você pode está perceber encarando a felicidade de que é uma forma por volta diferente. de 40 e de 60 anos a separação. Uhum. Quando chega nos 40, por volta dos 40, se separam, 40 anos não de casados, 40 anos de idade ou De 70 idade. anos de idade. O nível de separação é muito grande. Isso tem a ver com os ciclos planetários que as pessoas vivem. Nos Tá. 40, a necessidade de romper, não é só, né, eu quero romper, então vou romper com você. Não é isso. Mas é Uhum. aquele modelo que não dá mais certo. Porque tem pessoas que elas repaginam. Uhum. A relação, como eu te falei logo no começo, quem não estava assistindo, a gente falou sobre isso. As fases da Lua. O princípio, a fase nova, a crescente, o auge da cheia e depois a minguante. A minguante que Uhum. volta para dentro. É quando você tem que fazer realmente uma reavaliação daquilo que você está vivendo. Porque aí é o Sim. ciclo. E a Uhum. mesma coisa que você tem que fazer no relacionamento. Às vezes chega nos 40, você percebe que não tem mais nada a ver com você. Uhum. Né? Essa Olha só, dois exemplos que a gente vê aqui para te trazer do chat, né? A Ronange falou: me separei depois de 48 anos de casada, e a Toninha, estou 29 anos e o universo não me ajuda a terminar o casamento. E aí? Aí isso aí tem a ver com, pode ter a ver com ela mesmo. Você falou que a segunda não Ela está consegue. 29 anos e os astros não ajudam a terminar o casamento, né? Em Não outras são os palavras. astros. De repente o astro já bateu na porta, ela que não abriu.
É, Aham. aquilo que a gente estava falando anteriormente, eu me reporto agora a esse assunto, né? Você A tem questão da atitude, oportunidade, né? você tem a oportunidade de desviar, né? Do cavalo branco passar, né? E você não montar nele. Ah, depois Sim, Deus traz outro. É, mas vai sim, trazer quando você tiver com 70 anos de idade. Você fica sim. guardando dinheiro a vida toda para viajar com 80, o joelho não é mais o mesmo, a saúde não é mais a Sim. mesma, né? Agora me fala uma coisa que todo mundo nesse momento está se perguntando. Brincadeira, é curiosidade minha mesmo. Me fala uma coisa, porque quando eu falo assim, não, tem um amigo, né? Ou então todo mundo. Tem gente que tem predisposição, ou tem alguma coisa na astrologia que diz que tem pessoas que são mais ligadas nessa construção de estar mais ligado aos astros do que outras, porque às vezes eu me deparo com pessoas, por exemplo, eu para mim, mapa astral é fundamental, né? É minha bússola. Ponto. E olha que eu sou cristão, sou super conectado com todas as outras coisas que as pessoas às vezes falam, ah, você se liga em mapa astral não é coisa de Deus, né? A gente ouve de tudo. Nossa, é Mas sim, é sim. Pois é, a cisão ocorreu no século XVII. A eu igreja sei, também usava astrologia. eu sei. Mas bora lá. Tem gente que é mais ligada à astrologia do que outras. Os Sim. astros também trazem essa construção, tem a ver com um tipo Não, não. de planeta que interfere nisso ou Ari, não? Desculpa, Ari, aí já vem para um outro departamento. A pessoa fala, até eu não acredito nisso. Já usou? Já fez? Ou você está se baseando em astrologia no horóscopo? Você Aí é a sabe o que crença é da pessoa, horóscopo? né? É Uhum, falta de informação, é bobagem o que eles estão falando. Sim, porque a astrologia tem essa vertente. Tem a parte lógica, a parte científica, e tem a parte ínfima, são os signos diários. O que é o signo? O signo, praticamente, é a ambientação do dia para aquele signo. Não quer dizer, olha, Marte está no signo, atualmente Marte está em touro. Marte está em touro. Então, todos os taurinos vão se quebrar. Todos os taurinos vão se machucar, vão se acidentar. Não é assim que funciona. claro, claro. Existe um clima, hoje, por exemplo, nesses dias, Marte está no signo de Touro, Urano está no signo de Touro. Logo, Marte vai se encontrar com Urano, no signo de Touro. Isso vai afetar o taurino? Sim. Então, você vai começar a perceber que todo horóscopo, de todos os astrólogos que são sérios, né, eles vão falar que existe uma energia, um clima mais Para agressivo aquilo do lá. ariano, com Tá. irritabilidade, com uma Uhum, tendência a tomar atitudes que o taurino não tomaria em outras épocas. Então, os uhum, taurinos hoje estão recebendo uma energia mais agressiva, estão sabendo dizer não na lata. Touro, escorpião, leão e aquário. Touro, escorpião, leão e aquário. Por quê? Essa conjunção de Marte e Urano que está se formando no céu, ela dá como se fosse descarrega uma energia na uhum. pessoa. Né? Então, quer dizer, umas podem se acidentar? Pode. Pode ter um acidente, um carro, uma moto, uma bicicleta. Por quê? Ficou com raiva, acelerou demais, não viu. Claro, Enfim, claro, não você está fica com atenção, predisposto a não tá isso. com atenção nas atividades do dia a dia e aí vão Isso, acabar entrando em isso acidentes. aí. Isso é no geral. Só para você Aham, entender. Isso é no sim, geral. Agora, no sim. mapa astrológico específico, é possível você fazer a previsão, sim, e dizer assim, ó, esta semana é uma semana extremamente complicada no seu mapa, nesta área da sua vida. Aham, Entendeu? É possível. Assim, mas perfeito. essa ideia da astrologia, por isso que as pessoas, quando leem o signo, por que o astrólogo de São Paulo falou diferente do astrólogo de Santos, falou diferente do astrólogo de Minas? Eu vi 3 jornais, eles falam diferentes para cada signo. Por quê? O astrólogo, naquele dia, ele tem que escolher o que ele vai falar. Vai falar da saúde, ou vai falar do Claro, amor, ou vai falar... claro, Você, na hora, tem que estar inspirado. O que eu vou falar para esse signo hoje? E por isso que lógico, não lógico, bate com o outro. Né? E você lógico. sabe que você trabalha com comunicação, eles te dão tantos tópicos por linha para você escrever. Você fez um texto de 10, eles pedem fazer de 3.
Aí você Lógico. começa a cortar tudo. Aí os recortes são diferentes nesse caso, né? Porque aí vai entrar na questão da edição em si, né? Isso é Mas vamos tudo. voltar um pouquinho ao tema, para a gente não ficar assim também, as pessoas que estão assistindo que vieram pelo tema, que é essa questão do comportamento, astrologia, né? O quanto o universo molda o nosso comportamento, que esse seria o sentido, né, da curiosidade, né? Que eu sempre trago uma curiosidade minha e que espelha também nos meus seguidores, Eu não Jorge. sei qual é o seu signo de nascimento nem o seu ascendente. Não, mas vamos lá. Quando a gente Você não pensa, falou para mim. eu sou câncer com ascendente escorpião. Tá. Bora lá. Já vai falar um monte de coisa agora, né? Já falar assim, agora eu já entendi então. Mas vamos lá. Se essa construção molda comportamentos, eu parto do princípio que, por exemplo, uma pessoa que fez marca pessoal comigo, recentemente a gente fez uma marca e a pessoa participou de um renascimento, ou seja, ela tinha alguns traumas, ela tinha algumas questões para serem trabalhadas e a gente ressignificou aqueles traumas naquele momento e tal, o que fez com que ela transformasse alguns comportamentos. Por exemplo, existem pessoas que estão procrastinando, participam de um treinamento com a gente, isso de signos diferentes, de mapas diferentes, e aí, de Uhum. repente, daquele momento, em seguida, tem comportamentos diferentes, por exemplo, deixam de procrastinar, mudam comportamento. É coincidência, tem a ver com essa questão de uma pessoa que foi naquele momento, porque aí, como eu falei, são pessoas com mapas totalmente diferentes uma das outras, e de repente caíram um final de semana na minha mão, entre aspas, e aí de repente ressignificaram questões, e aí foram lá para a Ronange, que é nossa facilitadora, e falou assim: Ronange, meu final de semana foi incrível, eu mudei isso. Essas transformações, essas mudanças de comportamento também vão fazer esse link com a astrologia, ou seja, já Bom, está desenhado que em determinado momento essas pessoas podem se transformar? Isso faz bom. parte também? Existem momentos que você está vivendo de transformação. Tá, E esses grupos, essas pessoas, elas se encontram. tá. Você abre Independente um dos grupo, signos, independente dos signos, independente, independente, independente dos mapas. Tá, independente do grupo. Você vai dar um curso no final de semana, um sábado e domingo isso, inteiro, né? isso. Aí aquelas pessoas, você percebe que elas têm uma vibração semelhante naquele momento, Tem, totalmente. porque elas estão vivendo trânsitos planetários nos mapas delas muito semelhantes, de Tá. processo de mudança, de transformação. Pode ser diário, pode ser futuro, não Isso que eu ia importa. falar, independente dos signos, porque de repente a gente vai chegar lá e ver que são pessoas que nasceram em dias completamente diferentes, com idades e momentos de vida completamente diferentes, mas que estão vivendo o mesmo processo interno. Mesmo processo de quê? De eliminar coisas do passado, entendeu? De Isso, viver uma vida, um processo novo na vida dela. tá. Quem geralmente promove isso é Plutão no mapa. Tá. Plutão é assim, quando você não vai de livre-arbítrio em busca, você está sabendo que você está precisando, ele está te avisando em termos, né? Ele está Uhum. sinalizando que o processo é para mudança. Você não Tá. entendeu, você vai à força, entendeu? Você vai Perfeito, à força. perfeito, Mas só aí você assim, não, vou perfeito. fazer um curso. E esse curso tem como objetivo transformar-me internamente, me desfazer de coisas do passado, me conscientizar onde eu preciso mudar, onde eu preciso balançar. Ah, eu tenho uma vida de fracasso, eu não sou fracassado. Eu, às Aham. vezes, eu procrastino as coisas da minha vida e eu fico sempre mordendo o rabo o tempo todo, sabe? Mordendo a própria cauda o tempo inteiro. Isso daí Tá, é desse mapa daí. Às vezes, tá. ali, você não sabe o quanto você traz dos seus pais na sua vida. Não tem consciência de quanto você traz a vítima da tua mãe, o sacana do teu pai. A gente é Sim. 50% de cada um. Às vezes um é mais forte do que o outro na tua vida. E quando você tem consciência disso, que você pode fazer um link. Essa é a vida deles, não é a minha. Eu Aham. estou olhando a vida pelos olhos deles. Eu tenho um cliente, vou te contar uma situação, não vou citar o nome da pessoa, nem o Claro, signo claro. dela. Eu tenho um cliente que ele estava reclamando que as coisas dele não iam para diante. 52 anos, motoboy, né? Um cara que fez faculdade, um cara estudioso, mas ele tem um processo que não é que é dele.
mas é dos familiares dele. Por quê? O pai não prospera, o avô não prosperou, a mãe não prosperava. A história de vida dele era da não prosperidade. Uhum. Ele repete esse modelo. No mapa dele tinha essa indicação. Como ele era Tá. arraigado, esse atavismo que tinha nele, do não prosperar, não ser ninguém, ter dificuldade de. Aí ele precisa de um processo terapêutico deles, fazer cursos em que ele consiga entrar dentro dele e falar assim, não, isso não me pertence mais. Por quê? A gente tem que cortar isto. Sim, Este vínculo. sim. Às vezes você nasce com uma ancestralidade tóxica, uma ancestralidade negativa. Uhum. E aí o que acontece? Você vai repetindo o modelo inconsciente o tempo inteiro. Você tem que cortar. Quando você tem, como você falou no começo, quando você tem consciência, aquilo começa a mudar. Sim, Por sim, quê? completamente. Você não vai frequentar mais os mesmos lugares, você não vai escutar mais as mesmas coisas, você não vai deixar que outras pessoas tóxicas te coloquem para trás. Muda o comportamento mesmo, né? Claro, porque aí muda o hábito, muda a ação, muda a atitude. É um conjunto, né, da obra que faz com que. É que a minha questão aqui que eu estava trazendo, que era justamente esse papo, como eu venho numa sequência conversando com psicólogo, psiquiatra, médico, várias pessoas, queria te trazer aqui para essa discussão, porque a gente está falando de desenvolvimento humano, e para mim é tão fundamental o trabalho que você faz, de verdade. E aí eu fico pensando, poxa, como trazer isso que você faz para essa Mas, questão, para as pessoas entenderem mas que tem um momento também certo. passa pela alta consciência participar disso também, né? É, tem um momento certo, Ari. Tem um momento que os astros eles te sinalizam assim, é por aqui, acorda, vai lá, seja pego Uhum. de surpresa. Porque Tá, a maior loucura é quando você é pego de surpresa. Ele tá. sinalizou diversas vezes, você não deu atenção, aí aconteceu uma tragédia. Assim, meu Deus do céu, eu estava sinalizando, estou te avisando um tempão isso aqui, cara. Não Aham. procurou ajuda por quê? Uhum. Aí vamos partir do princípio, assim, dentro disso, dessa ótica, então, que para mim o autoconhecimento e a autoconsciência passa também por expandir a mente a esse ponto de entender as várias linhas da ciência, inclusive a questão da astrologia como uma ciência e não como algo místico. A gente teve terça-feira passada o Jadir, né, do Fronteiras, que a gente fala e você participou já várias vezes com ele lá no programa de TV. Assim, a gente vê tantas coisas que ainda faltam a ciência comprovar, mas que a gente já sabe cientificamente que aquilo funciona, né? E hoje com ressonância magnética funcional, principalmente na neurociência, o quanto, né, a química do cérebro muda conforme os astros estão mudando. Quer dizer, hoje chegar alguém e falar assim, ah, mas isso é místico, então isso não tem a ver, ou essa conversa deles não tem nada a ver, é justamente são pessoas que ainda não estão, né, tomando consciência de si, porque no momento que você se conhece e se conhece bem, você vai passar por essa ampliação, né, da consciência. Isso é importante. Quando você tem conhecimento do que você é e até onde você pode ir, eu acho que é uma grande chance. Quando eu pergunto para você qual é o seu signo, qual é o seu ascendente, já estou construindo algo aqui na minha, né? Já estou Opa, construindo algo. opa, Porque você deve ter o sol na casa 9, não é isso? sim. É, né? Aí você já vai começar a fazer meu mapa aqui, pelo amor, né? Não, não vou fazer. Eu não Não, exponho o brincadeira. mapa de ninguém se ela não dá permissão. Não, A não ser que não, seja artista. Artista, político, a gente pode, tem liberdade. Não, É mas para mim possível. também não tem, para mim não tem Mas a problema. gente não Como eu te pode. falei, eu faço todo ano. Sabe, eu vou falar uma coisa que é uma curiosidade, e eu tenho certeza que você também faz isso, e as pessoas que trabalham com essa questão da autoconsciência, do autoconhecimento, devem fazer também, que é ver o mapa daquele ano e ver depois que acabou o ano para fazer meio que uma radiografia do que aconteceu durante o ano. Eu faço isso e isso é tão incrível para mim, porque às vezes eu fico pensando, aonde que eu errei em 2021, por exemplo. E aí eu pego o meu mapa que eu fiz lá no finalzinho do ano anterior e que aí ele meio que me deu um caminho e eu fico pensando, poxa, aqui estava me falando isso e eu não fiz. Por exemplo, essas questões que você colocou. E aí olhar para trás é muito incrível. Para mim, por incrível que pareça, eu vejo, claro, tem essa questão da previsibilidade, então você tem um instrumento que é fundamental para você construir teu planejamento. Para mim, planejamento estratégico sem mapa, tipo, é um tiro no escuro, de verdade, e falo isso com propriedade. Mas olhar para trás é um exercício incrível de autoconsciência, porque a gente vê onde a gente ainda faltou amadurecer
E que o mapa estava falando isso para a gente, né, Jorge? Isso aí, isso aí. Isso aí. Você está falando para uma previsão anual que o astrólogo faz, que é Isso. um período de tempo onde os astros vão percorrer determinada faixa do teu mapa e vão Isso. te possibilitar áreas que estão abertas e áreas que estão difíceis. Né? E Isso. respondendo até a pergunta da moça que fez aí, estava colocando na relação amorosa dela, no casamento dela, existem períodos da vida em que esses astros deixam tudo muito claro para a gente. Né? Ó, o caminho é este. Mas aí a pergunta vem, mas e se eu me separar, eu vou me dar bem? Ninguém pode te responder isso. Porque Sim. se você é uma pessoa que não tem atitude, pode não se dar bem. Se você é uma pessoa Sim. que não tem uma proposta de vida, um objetivo, lógico que você não vai se dar bem. Agora, você Uhum. pode cortar aquela fase da vida, em vez da vida cortar para você. Né? Tudo bem. Claro. A gente está preparado. A gente, por acaso, está preparado por um luto? Não. E se Não. ocorrer? Se esse luto ocorrer, o que você vai fazer? Uhum. Né? Você vai continuar a sua vida se adaptando, vai pegando as coisas e vamos segui-la. A mesma coisa, a tomar atitude, não é? Fazer escolhas não é algo fácil. Mas não fazê-las também é difícil. Lógico, lógico. Com Tem um certeza. preço. O preço acontece nas duas opções. Agora tem uma coisa assim que pediram para me perguntar, tá, para você, mas assim, até já participou de lives aqui comigo, tá? E falou assim: "Ah, tem que levantar essa questão. O mundo tá chato para burro, tá uma intolerância enorme, essa briga que a gente tem, não só no Brasil, porque às vezes as pessoas ficam com a ideia dessa coisa Ah, de extrema direita, que tá no mundo inteiro, tá no planeta inteiro. Afinal, tem a ver com essa passagem que a gente está indo para a era de Aquário também, porque assim, a sensação que algumas pessoas estão de fim de mundo, porque às vezes eu olho e falo assim, não é fim de mundo, é fim de feira, né? Pelo amor de Deus. Isso aí, esse desenho já estava previsto, por exemplo, pandemia, guerra, e as pessoas brigando por causa de cores. então, a gente vem vivendo essa fase, primeiro respondendo, essa fase entre peixes e aquários, essa fase transitória, as pessoas não estão se encontrando, né? As pessoas perderam a noção de viver o momento dela presente, aquele momento presente, curtir aquilo. É um bando de Uhum. informação que eu não sei o que eu faço com aquilo, né? Não sei o Uhum. que faço. Eu tenho vários streams, plataformas para assistir, não sei o que eu assisto, né? Assisto tudo ao mesmo tempo, não sei nada. É bombardeando de informação o tempo todo. Você sabe bem se é da mídia, se é da comunicação, Sim, sabe como é que sim, funciona isso. Só o que sim. sobra para mim? Tem que fazer meditação, cara. Tem que se preocupar com você. Não é dinheiro. Você vê que tem uma geração nova que não está preocupada com o que a gente está Não está preocupado, preocupada dinheiro e tudo mesmo. mais. É outro, Exatamente, é outro estado que está. É uma geração nova que está se apontando e que está virando uma exatamente. crise para a gente. Em 2020, 2017 a gente já vinha falando de 2020. Eu tenho vídeos do canal do YouTube de entrevistas falando que 2020 ia acontecer um alinhamento planetário no céu, sério, que nós pensávamos que fosse guerra. Saturno e Plutão, Júpiter e Marte. Porque toda vez que eles se encontram no céu, Saturno e Plutão, a gente tem uma epidemia, uma pandemia. Há 30 anos antes, nós tivemos a epidemia da AIDS. Não foi pandemia, Uhum. foi epidemia. Uhum. Daqui a Sim, 35 anos, nós vamos ter uma outra. Entendeu? É sim. uma época do mundo que o mundo sofre muito quando esse alinhamento acontece. Né? Quando eles estiverem em oposição, Saturno e Plutão, dois astros, nós tivemos o ataque das Torres Gêmeas. Então, esse céu, eles nos revelam muita coisa. Se Uhum. revela para o mundo, por que você não revela para a gente? Por que não tirar Sim. proveito disso? Eu acho que essa é uma ferramenta que Deus nos deu, os seres de luz nos deram, para a gente aproveitar. Com certeza. Ari, eu parto do seguinte princípio: você é um cara claro, você me fez perguntas extremamente claras e eu gosto disso, porque é a forma que eu vejo também. Você nasce com Uhum. um filho, não tem um filho que nasce com uma doença, que nasce com um problema na perna, ai, Deus vai prover? Vai. Ele botou médico para prover, ele botou profissionais para prover esse filho. Você não vai Uhum. procurar? Então, se você Sim. nasce com um defeito ou com uma falha, você vai procurar melhorias, não é assim? Eu penso dessa Claro. forma. Eu penso da Uhum. astrologia dessa forma. Então, a gente não vem completo nem vem perfeito. A gente vem para aprender. E se você tem uma ferramenta que você pode utilizá-la, por que não?
Seja tarô, seja astrologia, seja numerologia, seja pai de santo, vidente, não importa. Claro. Desde, desde que Agora tenha caráter, seja sério. sem citar nomes, claro. Você já pegou pessoas que estavam, vamos dizer assim, em oposição ao que os astros estavam desenhando para essa pessoa, no momento que você conseguiu fazer o mapa e essas pessoas conseguiram se encontrar, você viu essa evolução? É o Eu que sei que a mais pergunta, acontece. eu sei que essa pergunta é retórica, mas é importante mostrar também para quem está nos assistindo, né? É É o que importante mais isso. acontece, é o que mais acontece. Pessoas que estão caminhando para um lugar errado. Quando você falou da carreira profissional, eu estava até citando isso, eu desviei o assunto depois, é mais ou menos isso. A pessoa preenche uma ficha, quando vai fazer um mapa astrológico, eu ponho profissão, né? Ela escreve ali. Eu pego a papel, assim, a profissão, e olho para o mapa dela e digo, nossa, por que ela está... Profissão é essa? Que no mapa dela não tem O essa que ela está indicação? fazendo? Que está fazendo? Aí eu converso, Sandra, vamos conversar um pouco a respeito. Eu vi que a sua profissão é esta, eu gostaria de conversar sobre isso, porque seu mapa. Aí a pessoa fala assim: eu coloquei, mas eu também não faço isso. Né? Ou professora, tem diversos, eu coloquei aí, mas eu não faço isso. Eu falei assim: vamos conversar a respeito? Né? Isso é muito comum. A pessoa está indo para o Caramba. lado oposto do qual o mapa dela está indicando. Né? Bom, Uhum. você deixa livre. O que eu faço ali? É isto aqui. É isso aqui. Deixa eu contar um caso recente, então, que aconteceu. Opa. A moça veio fazer um mapa 2 anos atrás. Ela me passou um horário das 11h30 da manhã. 11h30. Você vê que o horário de nascimento é uma coisa de extrema importância, as pessoas às vezes não dão atenção. 11h30. Eu Uhum. fiz o mapa dela, as previsões dela, tal. Obrigado, tal, não sei o quê. Começo do mês, ela ligou para a secretária e falou assim: eu preciso corrigir um negócio que eu fiz. O quê? A certidão de nascimento eu não tinha com horário de nascimento. E meu pai estava conversando com a minha mãe num domingo, aqui em casa, todo mundo conversando, e eu falei que eu tinha feito o meu mapa 2 anos atrás. Tal. Ela comentou com uma certa insatisfação. Aí ela falou assim: poxa vida, você que nasceu 11h30, tal. O pai dela falou assim: 11h30 não nasceu. Lógico que ela nasceu. Ah, A filha, ela nasceu 10h45. Não, senhor, foi 11h30. Eu falei assim: não foi 11h30. Ele falou para ela. 10h45. Não foi, começaram a brigar tal. Ela foi no cartório, pediu a original, o pai dela estava certo. 10h45. Ela ligou e falou assim: eu quero remarcar o meu mapa astrológico. Olha só. incrível, né? Ela falou assim: mudou alguma coisa? Eu falei assim: até o seu ascendente mudou. A sua proposta muda, a sua vocação muda, seu ascendente muda, traços de personalidade que eu te indiquei no anterior, não te indico mais. Eu também não lembrava Uhum. do que era 2 anos atrás. Eu gravo, é tudo gravado, mas eu não fico com Sim. essas gravações. Né? Não fico com essas gravações. Foi uma coisa muito interessante. Você sabe quando muda o personagem que você tinha atendido, mudou? Ela falou assim: Jorge, agora eu me identifico com esse. Interessante, né? Incrível, incrível mesmo. Então, Agora o horário. tem um monte de gente que aqui já veio para live e tal, que está aqui já seguindo. Se não segue, segue professora Librito. Mas tem muita gente que está assim, como que eu faço para fazer meu mapa astral e tudo mais? Primeiro é o seguinte, você já segue o Jorge, né? Esse é um ponto importante, né, Jorge? Porque tem que seguir no Instagram, aí entra em contato lá pelo Instagram, já é um bom caminho. Mas como que as pessoas entram em contato contigo diretamente? Como que é? Tem um telefone para ligar para poder fazer, por exemplo, marcar? Como que seria isso? Vamos lá. Geralmente, o atendimento eu dou aula e atendo também na escola, a Escola Santista de Astrologia. Tem um site, Perfeito. escolasantistadeastrologia.com.br. Ali tem contato, curso, tem tudo. Aí liga, fala com a secretária lá, sem problema nenhum. Tá? Quem não é de Santos, tem gente aqui até de fora do país Faço assistindo, aí online. vai e Faço faz online. online, né? Tem Há online. muitos anos. Essa técnica online, que veio pós-Covid e tal, durante a Covid, eu já fazia há muitos anos aulas, eu sempre dei aula online, atendimento, eu atendo gente de todo quanto é parte do mundo, brasileiros Aham. de toda parte do mundo. Porque, assim, a pessoa, às vezes, você sabe uma coisa interessante, Ari, você está falando, eu dou aula, eu dava aula no Sesc de Santos, não da Ponta da Praia, mas o da Conselheiro. ali, da Conselheiro Neves, eu dava aula lá.
Aí depois, Uhum. vamos supor para trás. Depois eu abri minha escola e tal. As pessoas que procuravam lá nos anos 90, no começo de 2000, astrologia, era para autoconhecimento. É gozado isso. Uhum. Uhum. Existia um dia que eu atendia para autoconhecimento. E outro dia que eu atendia só para previsão. Hoje não dá mais Tá, para fazer isso. Hoje não dá. tá. As pessoas não vão buscar somente para o autoconhecimento. Elas vão buscar para o autoconhecimento e para o momento atual dela. Elas querem resolver ou solucionar alguma coisa. Elas já Sim. vão com uma ideia do que elas sabem do que elas estão buscando. Aham. Entendeu? Elas foram Sim. indicadas, o marido chega porque a esposa vai, o namorado, a tia, o vô. Eu atendo famílias. Pai, mãe, vovó, tio, sobrinho. Já atendi neto, eu já me senti velho. Atendi Uhum. neto, estou atendendo já. Aham. Sim. Agora pode parecer bobeira que eu vou te perguntar, mas o que faz o Jorge ser astrólogo? Qual é essa construção? Você fez um mapa e aí se encontrou com a astrologia? Ou um belo dia você já era astrólogo e descobriu no seu mapa que você estava no caminho certo para fazer o sucesso que você Nada, faz? nada. A minha formação, pois é, a minha formação era de jornalismo. Sou jornalista. Sim, eu E sei disso. eu estava na faculdade, jornalismo, uma amiga da faculdade falou assim, vai ter um curso no SESC, de astrologia no sábado, no SESC, olha só, que depois que eu dava lá. Vai ter um curso no SESC de astrologia no sábado. Eu gostava de signo, essas coisas, estava legal. Ah, vou lá fazer, são 3 meses. Ali começou. Ali começou a identificação que eu tive, até descobrir que existia a Associação Brasileira de Astrologia, Sindicato de Astrólogo. Aí eu fui assim, tomando, mas não era assim, eu vou ser astrólogo, vou ganhar dinheiro com isso. Eu era jornalista, nem sabia. Sabe aquela coisa que vai ao longo da tua vida em paralelo com a tua vida? De Uhum. repente, você se descobre astrólogo, mas isso tinha no seu mapa. Aí eu fui descobrir, pelo meu mapa, que eu tinha essa configuração no meu mapa. Essa Tá, configuração é dada por Urano e Saturno no mapa. tá, São os perfeito. dois astros que regem a astrologia, Urano e Saturno. Essa configuração eu tinha no meu mapa forte. Tá. Interessante, Agora, né? quarta-feira passada, para fechar mesmo, hein, que eu tô roubando o seu tempo já, a gente combinou uma hora, não quero fazer você ir até tão Tranquilo, se tarde. você quiser, Mas na estou aqui quarta-feira tranquilo. passada, a gente fez, na verdade, na retrasada, né? A gente fez uma live com a Priscila Caminha, que é do Rio de Janeiro, tal, que a gente palestrou junto lá no TED, Salvador, a gente ficou super amigo e tal, e a gente falou sobre propósito, né? E aí, então, a gente sabe o quanto é importante uma pessoa ter um propósito para poder seguir em frente. Dentro da linha da tua pesquisa, dentro do que você desenvolve, dá para a pessoa identificar o propósito dela pelo mapa? Assim, quando a pessoa encontra, por exemplo, o Jorge encontrou astrologia e aí virou teu propósito de vida. Os astros mostraram o propósito? Por exemplo, o Ari, o meu propósito está desenhado nessa constelação? O propósito do mapa é o sol do nascimento. Tá. O Sol revela para nós o propósito do nascimento de uma pessoa. Ah, o Ari é do signo de Câncer. O propósito dele é de Câncer na casa 9. É isto que o astrólogo estuda. Se Tá. você está fugindo disso, você não está realizando o teu propósito. O teu Então, propósito. vamos lá. Tá. Rapidamente vou te explicar o que é isso. Você é Por um favor. canceriano. Não vou interpretar a sua vida Não, não, particular aqui. Não faço não, isso. mas fica à vontade. Para mim é tranquilo. Tá. Até bom porque as pessoas entendem também e aí faz Ah, essa então eu posso identificação. contar algumas coisas de você? Pode, tranquilo, não tem problema. Brincadeira, brincadeira. Veja bem, o Sol no signo de Câncer, a proposta Sol-Câncer, Câncer é o signo que representa a família, Aham, emotividade, emotividade, proteção, zelo, cuidar de, afagar, ajudar o uhum, outro, acolhendo. Esta é a proposta, uma proposta canceriana. Só que a casa 9 já vai te dar um padrão que é filosófico. A casa 9 é onde nós temos quem? Os mestres, os sacerdotes, uhum, o saber, o conhecimento, a sim. filosofia, a aventura e as buscas maiores. Então, quando um Aham, astrólogo olha para o mapa, vê o Sol na casa 9, ele pode até falar assim: você deveria ir para o exterior.
Pode até Uhum. ser. Exterior, Sim. línguas, idiomas, pode até ser também. Mas, antes de Ah, tudo, o que nós temos na proposta do Sol, da Casa 9? É essa busca do conhecimento maior, que você sempre está uhum. atrás dela. Né? Sim. É algo que pulsa em você. Então, se você está percebendo que quando você adentrou isto, a sua vida caminhou, desenrolou, é o teu Claro, propósito. acaba fazendo sentido. Aham. Sim, Então, sim, é o teu propósito. então, quando a pessoa imagina, por exemplo, como você falou, o sol, e aí dependendo da casa, a gente tem digamos, um campo ali para trabalhar. Por exemplo, olha, o Ari tem que trabalhar essa coisa da comunicação, essa coisa da filosofia, essa coisa de acolher as outras pessoas. Ou seja, o teu propósito está ali dentro daquele círculo. Seria mais ou menos nesse sentido. Aquele Aquele universo é universo, tudo. tá? Quando eu falei anteriormente, não sei se você lembra, o Sol na casa 5. Sim, sim. O cara do signo, bom, não vou falar, o cara do signo de Libra tem o Sol na casa 5, né? Então, assim, Aham, aí o que eu faço? Quando eu tenho uma palestra que eu dou, que eu apresento astrologia, eu coloco 5 mapas de homens e mulheres, né? Com Sol de tá. casa 5. Um de touro, um de gêmeos, um de libra, não sei o que lá. Eu falei assim, olha, esse cara daqui, o signo dele é esse. Vocês estão vendo onde é que está o Sol, a região que está o Sol? Eu falei assim, não, é verdade. Todos na casa 5. Bom, vou te falar. Esse aqui é criador de jingle. Esse Uhum, aqui é o produtor de arte de uma agência de publicidade. Esse aqui trabalha com esporte. Aí eu vou contando. Ou seja, o núcleo, o tema é o mesmo, praticamente, de fundo, o pano de sim. fundo. Todos Trabalha a eles questão da descobriram um criatividade, propósito, né? entendeu? Uhum, Todos eles descobriram um propósito criativo, tá? uhum, Ou seja, não ficou na mediocridade de achar que artista é o que pinta quadro só. perfeito, Entendeu? Essa é a perfeito. proposta. Esse é um Maravilhoso. dos grandes Cara, objetivos. não tem como eu te agradecer, porque olha só, a gente veio aqui para fazer uma live. Eu tô até um pouquinho longe de casa, porque hoje eu tô finalizando um passeio aqui, então eu tô voltando de férias amanhã. E aí, para não interromper as Não lives, eu tem tô fazendo de. resposta, não tem pergunta nenhuma, eu quero que eu responda nada, eu dou 5 minutos sem problema, não tem? Ah, Não, é? tranquilo. Nossa, tá todo mundo aqui mandando um monte de assim, como eu faço para fazer meu mapa astral, né? Mas muito coisa. Todo mundo cumprimentando, né? Mas tem aqui uma questão que foi colocado, que a Toninha colocou: o tarô salvou minha vida por saber o futuro, não cometido suicídio, relato verdadeiro, eu não tenho vergonha de falar por estou viva. Né? Colocou um pouco essa questão, né, de entender algumas coisas que estavam na previsão dela e que ela conseguiu reverter. Tem a ver com essa coisa que a gente falou também um pouquinho da depressão, né? Quer dizer, se já tem alguns traços e você consegue fazer um preventivo, ajuda bastante, né? Se você já sabe que tem algumas coisas que estão desenhadas, né? Sim, sim, sim. Eu acho isso bastante importante. Ari, a gente tem, como eu falei para vocês, a gente tem que errar menos. A gente tem que ver a vida e buscar sofrer menos. Não ficar Uhum. vivendo em cima do sofrimento. Dificuldades vão haver? Claro que vão. Seja Claro, polícia eu falar claro. que não vai ter problema. Existem anos que são fantásticos, prósperos, não dá problema. Mas depois vem a tempestade, vem a bonança, e assim vai. E a gente vai ter que ir driblando as coisas na vida. É natural, Uhum. todo signo, cada signo dribla a sua maneira. É isso que é importante saber. Uns Sim, brigando, outros se defendendo, não é? Outros se sim, emocionando demais, outros colocando drama demais na vida, cada um à sua maneira. sim. Ó, tem aqui quem colocou aqui, acho que foi o Zequinho, fotógrafo, não, o Zé Sintra, maior astrólogo do Brasil, super profissional, profundo conhecedor do assunto. Eu sou Obrigado, suspeito Zé. porque eu também acho, e vou falar uma coisa para você. Já falei isso para os meus convidados também. Assim, a gente vem numa sequência tão incrível, tão genial de lives, assim, com pessoas tão incríveis e com assuntos que se conectam, né? E aí por isso que você está aqui, mas ao mesmo tempo você joga uma responsabilidade muito grande para amanhã, porque amanhã a gente vai falar sobre potencial humano com o Jorge Alori, que é mentor, psicanalista, um monte de coisas. Na quarta-feira, o Roberto Deves, que vai falar sobre constelações, mas não constelações ligadas à astrologia, mas a gente vai falar sobre consciência sistêmica, Mas o né? Então Debs tem uma que conhece a astrologia, cobra dele. Conhece, lógico, eu sei, pô, imagina, a gente é super amigo. E na quinta-feira a Delba também, que você conhece, a Delba Allegro, que fala sobre programação neurolinguística,
conhece tarô, conhece de tudo também, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o desconhecido, né? Como que a gente consegue trazer o desconhecido para o nosso dia a dia. Cara, incrível, te agradeço demais, valeu super a Eu pena. A te gente começou a agradeço. semana muito bem e vou te falar, você escolheu bem o dia, porque eu não sei se quarta-feira a gente ia fazer uma live como essa que a gente fez aqui, né? Então fica a dica. Talvez não. E eu E aí, aproveito que dia 22 agora, o sol às 17 horas e 7 minutos, me lembrei. O Sol entra no signo de Leão, é o tempo. Olha que interessante. O Sol, a entrada do Sol em Leão, nós teremos 30 dias aí para a gente trabalhar mais o nosso universo pessoal de potencial, nosso talento, a nossa criatividade. Nós estamos saindo da área Câncer, água, né? E estamos entrando no Leão, ou seja, agora é individualizar. Não é individualizar no processo egoísta, nada dessas tolices, não. É assim, é uhum. você conhecer nesse período, é para viver o teu potencial de vida. Olhar para você até, né? Pensar nisso também, né? Claro, claro. Primeira coisa, Fundamental. essa coisa assim, tem que Fundamental. deixar o ego de lado. Não, senhor. O ego é que te defende da vida de uma porção de coisa. Perfeito. Meu amigo, muito Eu obrigado, agradeço. gratidão. Fica aí também a dica para a gente fazer o Pessoas de Valor, que a gente já conversou, acabou ainda não alinhando a agenda, mas para passar lá na Santa Cília TV também. E aí, para quem perguntou, né, o Jorge está em Santos, né, como eu também, nós moramos na Baixada, mas hoje com online, como ele já falou, atende no Brasil inteiro também, e a gente tem lá pessoasdevalor.com.br com todos os programas entrevistados, inclusive de fora do país, grandes nomes, né, da psicologia, do comportamento, desenvolvimento humano, que estão lá também nesse endereço para que você possa conectar com a gente aqui, principalmente sobre esses temas que a gente tocou hoje. E escolasantista.com.br, é isso? Escola Santista de Astrologia? Só para Vai. reforçar mais uma vez, né? Escola Porque aí Santista Evangelista. isso, para vocês poderem entrar em contato com o Jorge Jorge. E se você ainda não está seguindo o meu Instagram e o Instagram dele, por favor, os endereços estão aí, porque se vocês estão vendo a live, prof.aribrito e Jorge Jorge G e depois J, né? Porque isso que é legal também, que tem a ver. Esse G e esse J também tem a ver com numeração ou não? Tem a ver com numerologia? Não? Não, meu amigo, isso foi coisa do meu pai. Você Do sabe que é papai. uma coisa de, é uma coisa Ele de já louco, né? estava, ele já estava prevendo que você ia trabalhar com isso, então, né? Não, isso foi sacanagem dele. Porque é, George, Ferreira Jorge, tem Ferreira no meio, né? Aham. George significa aquele que trabalha. Tá. Jorge, a mesma coisa. Nossa. Por que que Ou você seja, acha, por que que você acha que eu nasci com ascendente em virgem? Leão com meu Deus, ascendente em virgem. Foi tipo coisa assim, nova do meu pai. tá carimbado, né? Papai carimbou e falou assim, ó, vai ser trabalhador mesmo, ponto final, né? Isso porque ele é do signo, ele era do signo de virgem. Muito Perfeito. bom. Gratidão. Eu que Lembrando que agradeço. quem pegou no finalzinho, muitas pessoas entraram durante essa live, está lá, né? Daqui a pouquinho no IGTV, ela na íntegra, e amanhã também no YouTube, lá no meu canal, Prof. Ari Brito, tá bom? Obrigado, bom descanso para você Eu que e agradeço. procure o Jorge Jorge, por favor, né? Sucesso para Valeu, um você, viu, abração. Ari? Muito obrigado, Obrigado, bom querido. descanso. Obrigado.